Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Nossa pergunta, e depois vamos ver ali o seu comentário, sim, a sua opinião, a sua participação. Queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste a mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Comente, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Antes do seu retorno a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã desta quarta-feira em Miracatu, São Paulo, onde participou de cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais, provisórias e definitivas a produtores rurais em Miracatu. A cerimônia celebrou a emissão de 4.022 títulos para famílias assentadas em São Paulo desde 2019. É a maior entrega de documentos em áreas da reforma agrária no estado em 2 décadas, de acordo com o INCRA. E também a primeira emissão de títulos definitivos para São Paulo em assentamentos criados pelo órgão. Também participaram da cerimônia a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos, fez um verdadeiro desabafo e ainda disse que respeita a opinião de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, que durante sermão na missa pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, na manhã de terça-feira, dia 12 de outubro, afirmou que para ser pátria amada, o Brasil não pode ser pátria armada. É fácil ser presidente da República? Não é fácil ser prefeito. Quem dirá presidente da República? Mas entendo que isso é uma missão de Deus. E tenho certeza, eu vou cumprir essa missão até o último dia do meu mandato. Não será uma ação mentirosa, sem fundamentação, que vai me tirar de lá. Nós incomodamos muitos que roubaram a nação por décadas. Jamais vamos usar palavras dóceis para contar grandes mentiras. Isso não faz parte da nossa formação, do nosso governo. Deixo bem claro. Problemas estamos vivendo. Reclamam do preço do combustível, preço do gás de cozinha, dos mantimentos. É verdade, mas é a conta que o mundo está pagando da política covarde e criminosa, que foi aquela do fica em casa que a economia a gente vê depois. O nosso governo comprou todas as vacinas que atualmente são ainda distribuídas pelo Brasil. Nenhum governador comprou uma dose sequer. O imposto federal, cobrado pelo governo federal, que é um valor nominal, está inalterado desde janeiro de 2019, quando assumiu o governo. Ao contrário do que é arrecadado pelos governadores, em especial de São Paulo, que aumentou o ICMS do combustível em plena pandemia. O Supremo Tribunal Federal decide um processo conhecido como novo marco temporal. Caso isso venha a ser aprovado, uma outra área equivalente à região sudeste será também demarcado como terra indígena. Isso é o fim do agronegócio no Brasil. Isso é a certeza que nós poderemos não ter mais a garantia alimentar. O nosso governo é bem diferente dos demais. Estamos completando 3 anos sem corrupção em nosso governo. Não tem dinheiro de vocês para a MST invadir terra. O que mais tem? O que mais fizemos? Esse trabalho, junto com o Geraldo do INCRA, de cada vez mais distribuir títulos de terra para vocês.
No dia 11, em Brasília, o bispo disse, no dia 11, que pátria amada não é pátria armada. Respeito a opinião dele. Somente no dia seguinte, quando tive em Brasília, tive em Aparecida, a imprensa, em especial o Globo, disse que ele falou isso. Disse que ele teria falado isso no dia 12. Ele não falou. Ele é uma pessoa educada. Não iríamos discutir abertamente ali, até porque eu não tinha microfone, não tinha como discutir, era apenas dele, esse assunto. Respeito os bispos, respeito a todos que têm uma posição diferente da minha. Não é porque, quando eu não quero uma coisa, eu acho que ninguém pode ter o direito de querê-la. Nós devemos nos preocupar com a nossa liberdade, o bem maior de uma nação. Um legítimo quebra-pau verbal está a todo vapor, gente, envolvendo dois nomes da esquerda, a ex-presidente Dilma Rousseff e o político pretenso candidato a presidente de novo, agora em 2022, Ciro Gomes. E o negócio desgambou de um jeito que alguém terá que dividir o negócio ali, apartar, porque daqui a pouco tem até tiros saindo para tudo quanto é lado. Dilma Rousseff foi às redes sociais para fazer uma defesa contra os ataques anteriores de Ciro Gomes ao petismo. Então ela acusou o pedetista de mentir de maneira descarada e de estar no fundo do poço e que estaria querendo melhorar sua aprovação popular à custa de ataques a Lula e ao petismo. Tudo porque Dilma ficou irritada com o que disse Ciro Gomes em entrevista ao Estadão. Ciro disse que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma em 2016. A presidente, segundo Ciro, destruiu a economia brasileira. Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas, respondeu Dilma Rousseff. Já das publicações de Ciro Gomes, ele também fez postagens ainda antes de Dilma. Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma, postou Ciro Gomes. Em outra postagem, o pedetista disse: continuo achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Tamanha a confusão que analistas dizem até que isso vai acabar mesmo decifrando um enigma dito por Dilma no passado sobre quem ganha e quem perde. Você lembra? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E parece que agora o engavetamento da sabatina de André Mendonça chegou a um outro nível. Tem mobilização nas redes sociais, dentro do Senado e até gente da oposição indignada com o que está sendo feito. Já o senador Jorge Cajuru disse que o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, deixou claro a ele que a não marcação da sabatina de André Mendonça à corte é uma retaliação ao presidente Jair Bolsonaro. Davi me disse que precisamos mostrar que o Bolsonaro não manda no Senado, afirmou Cajuru. Alcolumbre preside a CCJ, onde indicados à corte precisam ser sabatinados, né? Mendonça foi indicado há exatos 3 meses. Eu até concordo com o Davi que precisamos mostrar ao Bolsonaro que ele não manda aqui,
Mas é óbvio demais que a jogada ensaiada do Davi é naufragar o nome de André Mendonça e colocar na disputa o Augusto Aras, comentou o senador Cajuru, também em referência ao Procurador-Geral da República, que inclusive foi indicado para mais um período de 2 anos pelo presidente Jair Bolsonaro, Aras, frente à PGR, não é? Bom, gente, na manhã desta quarta-feira, dia 13, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto. O presidente disse ainda que Davi Alcolumbre não segue a Constituição. Eu ainda aguardo a sabatina do André Mendonça no Senado Federal, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Jovem Pan. Ele, Davi Alcolumbre, age fora das 4 linhas da Constituição, ressaltou Bolsonaro. Uma entrevista à Rádio Jovem Pan, onde ele debateu ali, falou sobre esse assunto que está todo mundo questionando. Na TV, na internet, por que Alcolumbre? A declaração de Bolsonaro veio após Alcolumbre ter afirmado a aliados que pretende segurar a análise do nome de Mendonça até 2023. Por quê? Na prática, Alcolumbre trabalharia assim para que a indicação do André Mendonça perca a validade e que a cadeira na corte seja ocupada por um indicado de quem estiver no governo a partir de 2023, ou seja, Bolsonaro não indicaria este segundo nome à corte durante este seu primeiro mandato. O vice-presidente Hamilton Mourão também criticou nesta quarta-feira, dia 13, a demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, para marcar essa sabatina. E Mourão disse o seguinte: não está correto. O senador Davi Alcolumbre deveria cumprir a tarefa dele como presidente da CCJ, botar o nome para ser votado e acabou, afirmou Mourão. Se for aprovado, muito bem. Se não for, muito bem também. É o papel do Senado confirmar ou não a indicação do presidente da República. Perguntado se sabia por que Alcolumbre ainda não marcou a sabatina, o vice-presidente Mourão respondeu: não sei os bastidores, mas uma coisa eu digo claramente, não está correto. Como eu desconheço os detalhes, gosto que as coisas sejam feitas de acordo com a regra. A regra é o quê? Está indicado, vota e acabou, completou Mourão. A senadora Simone Tebet também mandou um recado na manhã desta quarta-feira e duro para Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado. Sem citar o colega nominalmente, ela declarou pelas redes sociais que o atraso injustificado para pautar a sabatina do escolhido do presidente da República caracteriza abuso de poder e apontou que a medida é um dever e não direito do presidente da CCJ, posto que ela ocupou nos últimos 2 anos. A indicação ao STF é do presidente e obedece a critérios constitucionais. Cabe à CCJ sabatinar, não é direito, mas dever do presidente da comissão pautar. Numa democracia, o poder é o da soberania do plenário. O atraso injustificado, sem motivação, caracteriza abuso de poder, escreveu a senadora Simone Tebet. E também em entrevista à rádio CNN Brasil, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, disse que André Mendonça, a sabatina de André Mendonça ao Supremo, deve acontecer nas próximas semanas. Acredito que nas próximas semanas nós teremos a realização da sabatina da indicação do ministro do Supremo e quero crer que nós vamos conseguir resolver, afirmou o presidente do Senado, Pacheco. Questionado sobre uma possível obstrução em massa à pauta do Senado como forma de retaliação pelo atraso na sabatina, o senador Pacheco declarou que essa questão não pode atrapalhar o funcionamento da casa.
não podemos tratar essa questão como única e principal para o Brasil, porque definitivamente ela não é. Nós temos outras questões tão importantes quanto. E repito, nós não podemos, a pretexto de retalhar ou de forçar a apreciação pela CCJ, contaminar a pauta do Senado Federal, considerando tantas medidas urgentes para a população brasileira, disse Pacheco. Ora, o presidente do Senado precisa entender também que há 1.100 casos, processos parados na corte, pela falta de um ministro lá. Interferência direta, problematizando, colocando problema em um poder brasileiro. O que temos aí, por exemplo, análises da corte dando empate, 5-5. Se um cidadão aí que está sendo processado, que passou pelas devidas instâncias, enfim, chega na corte e dá um empate de 5-5 e o cara é culpado, por causa do empate ele é absolvido, ele ganha o processo. E aí, Pacheco, mais de 1.100 análises paradas e alguns casos importantíssimos para o Brasil na corte, pela falta de um ministro que está devidamente indicado pelo presidente da República, mas está parado seu nome. Um nome bom, gente. Se fosse um outro desconhecido, um político qualquer. Mas André Mendonça é um homem de caráter, de princípios, tem compromissos cristãos. Mas e Alcolumbre, gente, o que diz? Segundo o portal Metrópolis, os senadores Flávio Bolsonaro e ele, Davi Alcolumbre, se reuniram em um almoço nesta segunda-feira, dia 11, justamente para tratar da sabatina. No almoço, o senador do DEM do Amapá disse ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que até o último fim de semana estava segurando a sabatina de Mendonça porque Bolsonaro não teria cumprido promessas políticas. Após as críticas de Bolsonaro no domingo, dia 10, porém, a situação teria evoluído para uma questão pessoal entre os dois. Alcolumbre teria ficado chateado e irritado quando Bolsonaro disse no domingo, dia 10, que ajudou o parlamentar a se eleger presidente do Senado em 2019. E então a Flávio, o senador do DEM, Alcolumbre, afirmou que quem tinha ajudado alguém seria ele, Alcolumbre, ajudado Bolsonaro. Irritado, Alcolumbre também disse a Flávio que pretendia segurar a indicação de Mendonça até 2023, quando Bolsonaro pode estar fora do governo, caso não se reeleja. E cobrou que o presidente se retrate em público e reconheça que Alcolumbre ajudou o governo quando era presidente do Senado. Flávio teria pedido calma ao Alcolumbre e prometeu marcar uma conversa entre o pai presidente e o senador do DEM nos próximos dias. Alguém duvida que Brasília, além de um festival de interesses, também é um antro de vaidade? Agora é o seguinte, tem o Código Penal, gente. O artigo 319 do Código Penal diz o seguinte, e tem muita gente lembrando, se é que vale alguma coisa simplesmente lembrar num país de tanta injustiça. O artigo diz, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Prevaricação é o nome disso, gente. E daí? E o povo brasileiro onde fica nisso tudo? Pagando a conta, pagando o salário de Alcolumbre, os atrasos na corte, o salário dos que não resolvem e vendo o melhor que poderia ser feito pelo Brasil, não sendo feito. Veja você que a demora da sabatina de Mendonça faz acumular já 1.100 processos na corte, porque muita coisa vai ficando para trás, a corte está trabalhando com 1 ministro a menos, estão em 10, e aí inclusive decisões importantes contra devedores criminosos podem ser dadas favoráveis aos culpados em caso de empate, 5-5, por exemplo.
Pois bem, daí para fechar o dia saiu uma queixa de Alcolumbre, no fim do dia, Davi Alcolumbre dizendo sofrer ameaças pela demora em pautar a sabatina de Mendonça. O parlamentar reafirmou ter prerrogativa como presidente do colegiado, da comissão, para definir ou não a agenda da comissão do Senado. E você, o que acha dessa novela? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro passou o feriadão em Guarujá, a primeira-dama optou por ficar em Brasília. E em comemoração ao Dia das Crianças, a primeira-dama Michele Bolsonaro promoveu uma festa no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, dia 12, para crianças, com produção do Grupo Ciranda. O evento teve direito a brinquedos inflados no gramado, mascote e muita diversão na piscina. Em uma série de vídeos no Instagram, a primeira-dama aparece, inclusive, entrando na onda da criançada e jogando-se na água. Mesmo de vestido, pulou na piscina de vestido e tudo. Com brinquedo, tudo é diversão, escreveu ela. Michele é presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária de Incentivo ao Voluntariado, promovido por instituições sociais no Brasil. E repercutiu um vazamento de áudio durante a transmissão do último jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo no domingo, quando saiu acidentalmente Galvão Bueno falando a palavra idiota, entendida como uma crítica ao jogador Neymar, que estava em pauta pelo repórter naquele momento. Neymar, que teria saído rapidamente de campo ao término da partida. Depois de muita repercussão, quem saiu em defesa do jogador foi o pai, aparentemente porque Galvão Bueno teria dito idiota ao jogador Neymar, também porque ele teria tirado a máscara, alguma crítica porque Neymar tirou a máscara para fazer uma foto com uma criança, uma criança fã do jogador. Aparentemente, também teria sido por causa da máscara, motivo de tanta polêmica nos últimos meses. E o pai desabafou, pai de Neymar. O pai do camisa 10 compartilhou uma foto do filho ao lado de um torcedor e afirmou que o atacante não é idiota, mas sim um herói sem mentiras que enfrenta sua história de frente. Neymar pai ainda pediu respeito pelo ser humano e apontou o risco que o camisa 10 da seleção correu ao tirar a foto com o fã sem máscara. Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota? Os 3 primeiros adjetivos não nos incomodam. Silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o mascarado. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações, iniciou o pai de Neymar em postagem no Instagram. Ontem, meu filho posou para a foto ao lado de uma criança, colou seu rosto no dele, mesmo se arriscando a ser criticado por tirar a máscara. Cadê o respeito pelo ser humano, pela foto eterna em uma vida efêmera, a oportunidade única de um fã, seguiu o Neymar pai. É meu filho, é mascarado e o que você mais quiser, mas idiota? Não! Ele é o herói, um herói sem mentiras, que enfrenta sua história de frente, sem buscar atalhos covardes, sem ser traiçoeiro. Vamos em frente, filho. Tenho orgulho demais de você, incentivou o pai do jogador Neymar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a criticar a Petrobras em razão dos seguidos reajustes e afirmou novamente que a estatal precisa rever sua política e a falta de investimentos energéticos. Para Lira, a empresa não pode focar apenas em distribuir recursos para os acionistas, enfatizando que o objetivo da discussão não é mudar a política de preços da empresa nem a diretoria. Não há conversa de bastidor, nem para se mudar a política de preço, nem a sua diretoria. Ali funciona no automático. Joaquim Luna e Silva disse que a empresa não faz política pública. Ninguém está falando de programa social, nem de política pública. Estamos tratando do monopólio absurdo do gás de cozinha e da falta de investimento energético.
É uma empresa predominantemente pública e o que existe ali é uma política que precisa ser revista, porque atualmente só distribui os recursos, criticou Lira durante a entrevista à rádio CNN nesta quarta-feira, dia 13. Queremos saber o que aconteceu com o gasoduto que foi vendido a 90 bilhões e esse recurso não veio para a União, cobrou o parlamentar. O presidente da Câmara, que também discute uma proposta que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis com o objetivo de baixar os preços. A proposta ainda não tem data para ir ao plenário. Das muitas indagações, questionamentos, certamente o preço do combustível é algo presente na vida de todo brasileiro. É preciso cobrar, sim. A Petrobras é uma empresa pública, estatal, e se não dá para fazer nada, então vamos privatizar, abrir concorrência, mostrar aí ao mundo que temos qualidade, que temos produção, que temos... Sim, é importante dar lucro para os acionistas, bom demais, é importante. Mas e o povo brasileiro? A empresa precisa dar a sua contribuição por ser justamente uma empresa pública cujo dono é o povo. Muitas obras em andamento pelo Brasil pelo Ministério da Infraestrutura. E o ministro Tarcísio Gomes de Freitas destacou uma bela imagem de um grande investimento do governo federal. A ponte de Xambioá, sobre o Rio Araguaia. Tarcísio, depois de passar uma semana divulgando o Brasil a investidores nos Estados Unidos, postou uma bela imagem das obras da ponte com a seguinte legenda. Começando nossa quarta com imagens da ponte de Xambioá sobre o Araguaia, BR-153, ligação Tocantins-Pará, obra iniciada pelo governo Bolsonaro, dentro do cronograma e conclusão em 22, mais uma balsa a ser eliminada em rodovia federal, mais uma rota de integração nacional, celebrou Tarcísio. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.